Estamos começando o programa Contraponto e hoje, juntamente com a professora Alda de Castro, vamos comentar sobre ideologia do medo. Outro dia nós fizemos um programa onde comentamos a questão do governo Trump, o conflito na Síria e o que está por trás dessas intervenções humanitárias. Comentamos também como é que foi a justificativa da intervenção no Iraque, no Afeganistão. Sempre são justificativas assim, muito bonitas, humanitárias, vamos levar a democracia, afastar o ditador, vamos levar direitos humanos. E assim, mais ou menos com aquelas justificativas também que aconteciam desde a modernidade, já no século XV, quando os espanhóis, portugueses invadiram aqui essas terras, falando que iam trazer, evangelizar, E em nome dessa evangelização mataram milhões e milhões de pessoas. E essas justificativas do poder continuam ocorrendo. E daí que é fundamental a gente discutir, e que aí você tem um estudo, você tem artigos publicados sobre isso e na sua tese de doutorado, você também trabalha a questão da ideologia, especificamente a ideologia do medo. E eu queria trazer para o telespectador hoje essas reflexões a respeito dessa ideologia enquanto encobrimento, enquanto distorção, enquanto mentira, e qual que é o papel dessa ideologia do medo no exercício dos poderes, os vários poderes contemporâneos. Qual que é o papel disso? Qual é o efeito do medo? Qual é o papel disso? O medo, a paranoia está instalada, o medo está instalado. Esse é que é, vamos dizer assim, o importante é que todo mundo esteja morrendo de medo. Isso, porque, hoje em dia porque é as pessoas assim. amedrontadas ficam quietinhas. Ficam aterrorizadas e paralisadas. Isso, Quanto mais paralisadas, melhor para poder, Claro, claro. Então, assim, eu acho que acho que a gente pode começar a pensar assim, como que o sujeito hoje, ele empreende uma série de tentativas para poder evitar o sofrimento, sabe? Acho que vem tudo muito disso. O que eu posso fazer para que eu não sofra, Então ali eu acho que vem uma ideologia do medo aliada a toda essa linguagem de poder, que faz com que o sujeito que se utiliza disso para que o sujeito possa se sentir mais seguro. Então, é como se fosse assim, parece que os medos de hoje, eles são medos sem precedentes, Então, de que a gente tinha medo antigamente? Medo da morte, medo da guerra, medo de uma catástrofe ecológica e tal, doença, de uma doença, medos e hoje? antigos, medo da peste, etc. Isso, assim. medo da velhice, do desconhecido. Isso, e hoje parece que existem medos contemporâneos que estão chegando, Então o medo do terrorista, porque o terrorista ele pode atacar a qualquer lugar, em qualquer lugar, com qualquer arma, a qualquer tempo, Então a gente pode ser atacado em qualquer lugar. O tempo inteiro, essa paranoia é muito interessante. Você está num bar, num show, num café, num jogo de futebol, etc. E, de repente, uma bomba explode no metrô, no transporte público, no ônibus. E quanto mais a gente assiste a televisão e mais a gente vê as reportagens e a gente assiste a mídia, mais medo a gente tem, assim, de sair. Você vai à esquina, Você vai na sua própria rua ali, do lado de fora, você já está com medo. Medo de quê? Medo do assaltante, medo... Então, os medos contemporâneos. Aqui a gente não tem esse medo do terrorismo, mas temos outros medos, que é o medo isso, da insegurança, do assalto, de entrar alguém na sua casa, de roubar seu carro, a violência que nos acompanha. O Brasil é hoje um dos países mais violentos do mundo, Isso é muito interessante, que a gente fica pensando, por exemplo, hoje morrem mais pessoas no Brasil por causa da violência e com armas de fogo do que somadas todas as regiões de conflito no mundo. Inclusive Síria, Iraque e Afeganistão. Impressionante. Poxa, impressionante. E, esse medo é alimentado também permanentemente pela mídia. Você vê hoje, por exemplo, os americanos, até voltando um pouquinho, os americanos, eles têm medo de quê? Qual é o medo contemporâneo dos americanos? O medo dos imigrantes. Você vê que Trump foi eleito com essa política de isolamento dele por conta do medo dos imigrantes. Não só o medo do terrorista, mas o medo dos imigrantes também. Que vão gerar o medo do desemprego. Isso, e o medo do desemprego. E que esse a gente também tem, Ou seja, parece que foi criado ali, a ideologia do medo, ela cria um vizinho ameaçador. É o outro ameaçador, Então, quanto mais protegido a gente tiver
desse outro que a gente não sabe nem direito qual é esse outro. Ele existe, mas é um outro que pode chegar aqui, que pode tirar o nosso emprego, é um outro que pode chegar aqui, pode tirar o nosso divertimento, Sim. sabe? Então aí, voltando nessa questão dos Estados Unidos, eu acho que a gente pode colocar assim, ele aplica o nacionalismo, a territorialidade, né, para poder fazer com que, diante disso, as pessoas se sintam mais seguras ao estar rodeadas somente daquelas pessoas que não vão lhes roubar um emprego, né, que não vão chegar para poder, enfim, que não vão chegar para poder roubar a felicidade, seu modo de vida feliz, vamos dizer assim. Pois é, isso faz, inclusive, com que as pessoas, né, se tornem cada vez mais individualistas, né, se retirem cada vez mais para o seu espaço privado, que haja menos convivência nos espaços públicos, né, ou frequência nos espaços públicos. A gente vai vendo mesmo, isso retrata as nossas cidades no Brasil, inclusive. No Brasil, nos Estados Unidos, né, algumas outras mais, outras menos, né, mas como se a gente vai perdendo a importância dos espaços públicos, das praças públicas, etc., como lugar de encontro, e como as pessoas vão cada vez se cercando mais de proteção, se isolando mais nos espaços privados. Né? Isso cumpre uma função muito importante também para a manutenção do poder. Né? O poder ganha, né, com isso. Eu vi outro dia um vídeo tão interessante. Esse vídeo está circulando por aí, se encontra no YouTube, a gente recebe, as redes sociais vão... Que é um vídeo que foi feito em Portugal, né, muito interessante, onde eles estavam fazendo uma exposição no Museu Português sobre o cotidiano, a vida na cidade, etc. E eles filmavam as pessoas que iam entrando no museu. E perto do museu, na rua, assim, que você atravessava para chegar no museu, tinha como que algumas armadilhas. Né? Então, por exemplo, tinha na rua um carrinho de bebê, com um bebê dentro, supostamente abandonado, não tinha ninguém do lado do carrinho do bebê. De outro tinha uma senhora atravessando a rua, cheia de compras. E aí o que acontecia? Essas pessoas que iam no museu passavam por aquela rua, obrigatoriamente, para entrar no museu, e passavam lá do carrinho de bebê, passavam lá da senhora carregando compras, e essas pessoas eram filmadas. E elas entravam no museu, e aí alguém perguntava para elas assim, olha, se você visse uma senhora carregando coisas no sinal, o que você faria? A pessoa, óbvio que eu ajudaria. Aí eles mostram um filme, ela passando, nem olhando pela senhora. Ou se você visse um carrinho de bebê abandonado, bebê chorando no meio da rua, o que você faria? Ué, eu procuraria onde está a mãe, etc., não deixaria o bebê lá sozinho. Aí mostra a pessoa passando lá do carrinho do bebê, nem olhando para o carrinho do bebê. Que não faz por mal, né? Mas faz por medo. Né? Você imagina como que as pessoas, o medo se aproxima, muitas vezes, e como que elas mergulham no seu mundo, no seu universo, não olham mais para o lado, né? Por medo também. Por medo, né? Porque também. a gente fala assim, talvez seja só um egoísmo, né, dessa pessoa, mas não tem medo tem também. Medo. Tem Né? sim, O medo instalado. O medo acaba com a solidariedade, né? Verdade. Isso você cria um outro tipo de pessoa em si mesmada, né? A pessoa mergulhada, ela fica mergulhada nos seus problemas, aí põe fone de ouvido, mergulha no aparelhinho, seguro, né? É mais seguro. Mais seguro você ficar isolado, né? Muito mais, é verdade. Mas vamos fazer um pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente volta e eu quero te ouvir mais a respeito dessa ideologia do medo e das consequências, né, do que isso gera, né, para todos nós, enfim, que vivemos nessa sociedade do medo, né, onde também cresce o pânico, né, como uma doença social. É verdade. Já voltamos. A água participa de praticamente todos os ciclos da vida e não é de hoje. Precisamos da água para cozinhar, produzir nossos alimentos e bebidas, para tomar banho, para beber, gerar energia, produzir roupas e muitas outras coisas. Mas para algumas pessoas, ela tem uma importância especial. Para a família da Jéssica, por exemplo, a água representa sustento, pois é com ela que seus pais podem plantar o feijão e a macaxeira que comem e vendem. Na casa do Antônio, a água é fundamental para a criação dos animais. Seu José, pescador, tira das águas do rio Coruripe sua fonte de renda. A água é fonte de vida, não importa quem somos, o que fazemos, onde vivemos,
Nós dependemos dela para viver. Atingidos, todo mundo que foi rebentado com essa desgraça dessa lama. Acorda, Brasil! Um ano depois da tragédia, o Greenpeace se juntou ao MAB, movimentos atingidos por barragem, para pedir justiça pelos atingidos em Bento Rodrigues e em toda a bacia do Rio Doce. Olá, de volta com o Contraponto, hoje com a professora Áudria de Castro, e comentando a questão da ideologia do medo. E, Áudria, eu queria saber de você, né, muitos analistas falam assim, com a questão, por exemplo, norte-americana depois do atentado de 11 de setembro, as Torres Gêmeas. Como que isso pode ter mudado, e talvez isso tenha efetivamente mudado o comportamento das pessoas nas grandes cidades norte-americanas, até em pequenas cidades norte-americanas. E como que essa ameaça permanente do terror também na Europa muda o comportamento das pessoas. E que isso teria sido assim a bomba maior, né? Ou seja, levar os norte-americanos ao aumento das políticas de segurança, de repressão, de controle sobre a vida, a limitação da liberdade, etc., foi uma consequência terrível desse 11 de setembro, dos outros atentados terroristas, né, nos Estados Unidos e na Europa. Mas como é que você vê isso? Assim, você tem exemplos que você possa dar para a gente a respeito de como que isso afeta, né, afeta o bem-estar das pessoas, afeta o comportamento, afeta culturalmente né, a vida nessas sociedades? Eu acho que a gente pode ver, por exemplo, através de uma reportagem que foi publicada no Washington Post, logo depois ainda estava instalada aquela atmosfera do atentado terrorista. E nessa reportagem, esse economista falou o seguinte, que era muito mais seguro viajar de avião do que viajar de carro. E o interessante, que foi comentado depois, é o seguinte, olha, não surgiu efeito nenhum, porque o que todo mundo queria realmente escutar, né, era que era muito perigoso viajar de avião depois do 11 de setembro, né? Então ficou todo mundo assim, parece que o foco é esse, o foco é realmente você querer ficar aterrorizado por conta desse vizinho, né, amorfo, desse vizinho aí que a gente nem sabe de onde vem, que ele pode se atacar a qualquer momento. O inimigo pode ser qualquer um. É o inimigo, né? Que pode ser qualquer um, né? Então aí isso leva a gente até aquele termo lacaniano que Zizek gosta demais de falar, que é o jouissance, né? Então o jouissance, ele vem para poder nos proteger, que o jouissance é esse gozo excedente que esse vizinho, esse outro, ele pode ter. Né, que a gente não tem. Então, ele pode vir, ele pode nos roubar o nosso emprego, né, ele pode nos roubar o nosso modo de vida, né, feliz, ele pode nos roubar os nossos divertimentos, ele pode nos roubar a nossa... tudo. Né? Então, pode levar. Aí por isso, a gente... né, de acordo com o que você falou aí, né, eu acho que a decorrência disso é a eleição de Trump, por exemplo. Né? A eleição dele é isso também. E dele, na onda dele também, o segundo turno que foi a Marine Le Pen na França, né, quase que aquele fascista que vence também na Holanda. Então, esse crescimento desses discursos securitários, né, de controle, de repressão, o aumento também de uma atividade econômica que gera muito lucro para essas empresas, que é da proteção, da segurança privada, né? Muros, cercas elétricas, câmeras, guardas privados, quartos do pânico, né?
Você lembra, a gente até já, se não me engano, a gente fez um contraponto cinema a respeito daquele filme The Village. Ah, sim. Fizemos, isso não fizemos? Fizemos. Então, The Village é muito isso, é um medo instaurado numa sociedade. São pessoas que moram numa vila, né? E elas acreditam que após por trás de um muro tem ali monstros, que esses monstros eles vêm para poder matar todo mundo. Então fica todo mundo aterrorizado, com medo desses monstros, e eles aparecem de madrugada, eles têm uma capa vermelha, né? E todo mundo vive por conta de não deixar não deixar que os monstros invadam a vila. E com o passar do tempo, do filme, eles vão descobrindo assim, olha, esses monstros, eles não existem. Né? Não é o caso, não que os monstros não existam hoje, mas eles mesmo porque eles existem, mas quanto melhor... São forjados, né? Não, existem sim, e na verdade, assim, quanto maior for verdadeiro o fato, melhor para a questão ideológica, né? Então aí, mas naquele caso lá, nem existia, eles não existiam. Eram os anciões, né? Ou seja, o presidente ali, os diretores, né? Que se reuniam, que mandavam na vila, e eles que se vestiam de monstros, né? Que se vestiam de monstros, para que todo mundo ficasse aterrorizado. E isso fazia com que todo mundo ficasse mais unido dentro daquela comunidade. E que todo mundo, inclusive, fazia uma outra coisa interessante também. As outras comunidades perto, isso faz com que a pessoa não queira nem mesmo conviver com uma outra pessoa de uma outra comunidade próxima. Então isso une também, assim, colocando todo mundo que chegar como um potencial ameaçador ao modo de vida da pessoa. É interessante você estar colocando aí, porque a gente começa a enxergar, a partir desse exemplo, desse filme, o medo enquanto uma política pública, o medo enquanto uma política econômica. Né? Você imagina, eu estava pensando aqui enquanto você falava, aqui, por exemplo, em Minas Gerais, você tem a primeira experiência de PPP do sistema carcerário, né? Que é uma forma diferente de privatização. Você traz o setor privado para isso. Olha, quando você chama o setor privado, que para funcionar, obviamente, depende de lucro, né? Você vai começar a pensar alguma coisa óbvia, né? Isso acontece nos Estados Unidos também. Para que essa empresa que investe em encarceramento tenha lucro, ela precisa de encarcerados, precisa de presos. Para que tenha um preso, você precisa de criminosos. Então, para que ela tenha lucro, você precisa do crime, óbvio. Né? E aí você vai, a mesma coisa, a indústria armamentista, a indústria de segurança. Para que eu venda cercas elétricas, para que eu venda, né, quartos do pânico, casas do pânico, banheiro do pânico. Tem banheiro do pânico nos Estados Unidos, eles vendem banheiro. Para quem não tem dinheiro... Porque assim, em São Paulo tem casa do pânico, no subterrâneo é a prova de bomba e tudo. Tem o quarto do pânico, tem até um filme, que é um quarto à prova de bomba, etc. Com conforto, para se alguém não se tranca lá, o cara não entra. E quem não tem dinheiro tem um banheiro do pânico. Junta todo mundo lá, a família toda. Todo mundo no banheiro, se tranca lá. Pois olha onde que a gente está chegando, Você tem toda uma atividade econômica que depende do medo. Isso né? mesmo. Porque até você pode ter, você falou, você tem um real, você tem um fato, tem um crime. Mas é importante eu potencializar esse crime. Isso. De repente, aquele crime que aconteceu com aquela pessoa, todas as outras pessoas, mesmo distantes, o terrorismo aconteceu, aquele ataque às Torres Gêmeas, aconteceu em Nova York. Mas, de repente, todas as cidades dos Estados Unidos, cidades têm 26 mil condados, né? Então, a cidadezinha pequenininha, né? Um terrorista nem... Por que vou atacar aquela cidadezinha lá com não sei quantos milhares de habitantes ali? Mas todo mundo sentia medo também. É importante potencializar o medo. E você vê a importância da mídia nisso aí. Né? Isso. Então, parece que o negócio só existe, a situação só existe a partir do momento que ela foi publicada pela mídia. Isso, né? E a mídia ela vai dar toda a importância para aquele fato. A gente lembra até da questão da ricina, que foi aquele veneno mortal, né? Que em 2003... uma banda de terroristas e tal, supostos terroristas em Londres, eles tinham esse veneno mortal, a ricina. Então isso foi comunicado e todo mundo ficou ali aterrorizado com medo da ricina. Só que, e aí todas as notícias saíram com esse medo, né, para todo mundo. Só que ninguém nunca encontrou a ricina. E o importante, na verdade, foi a notícia. E a notícia de não ter encontrado a ricina não importa.
Importa é a notícia que vai gerar o medo. Ela pode até ser dada, mas ninguém vai dar Mas atenção. aí ela vai ser dada ali numa nota de rodapé e ninguém está nem aí. Porque o medo já aconteceu. Isso. E é isso que importa. Já foi internalizado. Isso. E está ali. Isso mesmo. Então, gente, mais uma vez, né, a gente precisa pensar o que está por trás dos discursos. Né? Tem muita coisa encoberta, né, escondida propositalmente para que o poder continue, né, fazendo o que faz e nos mantendo aí quietinhos, acríticos, né, aceitando tudo, né, inclusive defendendo, né, o aumento desse poder. Aceitando, né, todo aceitando esse todas as bombardeio limitações de medos, e restrições, né, à já que somos liberdade, seres simbólicos, né, a gente pode temer a qualquer coisa. Né? A nossa imaginação ela vai, a gente pode, né, temer tudo. Muito doido esse mundo que está aí. Isso mesmo. Áudrey, muito obrigado. Obrigada. Até o próximo programa.